Irmãos, a verdade, ela sempre incomoda os incomodados, né? E nesse caso não é diferente. A bomba estourou, mas agora tentam apagar o incêndio com desculpas questionáveis, né? A esposa do pastor Paulo Júnior veio a público dizer que tudo não passa de uma grande mentira, que essas acusações contra o seu marido é uma farsa montada por gente mal intencionada. Pois bem, agora a pergunta que não quer calar. Se realmente essas acusações forem verdadeiras, será mesmo que uma simples contestação vindo justamente de quem tem mais interesse em proteger a imagem do pastor e marido é suficiente para encerrar a questão? Foi só ela abrir a boca que, de repente, todas as denúncias sumiram no ar. Como num passe de mágica, anos de relatos de acusações e testemunho de membros e ex-membros da igreja Aliança do Calvário simplesmente perderam o valor porque a esposa apareceu desmentindo tudo. E não para por aí não. O pastor Flávio Amaral, que é um homem de Deus, né, a quem eu respeito muito, ele decidiu entrar na briga, partir para o ataque em defesa do pastor Paulo Júnior e ir contra os irmãos que estão apenas expondo os fatos e buscando entender a verdade. Mas aí ficam questionamentos, e muito sério. Por que tanto medo da verdade e da transparência? Por que a indignação não é contra as possíveis irregularidades do pastor Paulo Júnior, mas a grande ira é contra quem ousa questionar? Será que nós estamos vivendo uma era onde a idolatria de líderes religiosos superou a busca pela verdade? Onde criticar homens de púlpito se tornou um crime, né? Então, antes de sairmos tomando partido, sem refletir, vale a pena a gente analisar tudo isso com calma, né? Porque aqui a questão não é defender ou acusar, mas sim entender o que realmente aconteceu com todas essas pessoas que denunciam o pastor Paulo Júnior, tá? Fica aí, não sai daí, que eu volto depois da vinheta e a gente vai direto ao ponto. Que a paz do nosso grande Deus esteja com todos vocês e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes de nós entrarmos no assunto principal, eu preciso do seu apoio, tá? Então já deixe o seu like agora mesmo, porque o like ajuda e fortalece o canal, né? E ajuda-nos a levar a palavra de Deus e a verdade para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, não faz parte dessa comunidade, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações, porque aqui a verdade é falada sem rodeios, sem medo da patrulha ideológica e sem bajulação a ninguém. Agora, antes de nós irmos direto ao tema de hoje, eu quero falar com você que luta contra o excesso de peso e já tentou de tudo. Academia, dietas mirabolantes, caminhadas intermináveis, mas nada funcionou. Eu sei bem como é isso, né? Isso é uma frustração terrível, mas a solução existe e tem nome, se chama Nutrim, tá? Esse produtinho aqui é um verdadeiro divisor de águas para quem quer realmente perder peso de forma saudável e eficaz. Eu mesmo usei essa composição e posso garantir que funciona, tá? Com ele você pode eliminar até 12 quilos em apenas 30 dias e recuperar não só a sua autoestima, mas também a sua disposição e qualidade de vida. E o melhor de tudo, o preço está acessível, sem aqueles valores abusivos que a indústria fitness adora empurrar em cima de quem quer só se sentir bem consigo mesmo. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te dar todas as informações e detalhes sobre como você pode adquirir e garantir o seu Nutrim e dar um fim nessa luta contra a balança de uma vez por todas. O pastor Flávio Amaral, com seu jeito explosivo e contundente, ele apareceu em seu canal mais uma vez, mas desta vez para sair em defesa ferrenha do pastor Paulo Júnior, né, atacando aqueles que ousaram levantar questionamentos e denúncias sobre o pastor. O temperamento do pastor Flávio todo mundo sabe, ele se exalta, ele fala com força, e eu aprendi a respeitá-lo e amá-lo exatamente assim como ele é. Eu amo a vida dele. Mas dá uma olhada no que o pastor Flávio Amaral disse a respeito do Paulo Júnior. Veja. Eu fiz uma ótima live pro meu canal, tá lá no ao vivo, e depois várias ligações pro meu celular perdidas. Era a dona chefe, a dona chefa, mulher, pescoço, o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. A pastora e a mulher Suzana, a mulher do pastor Paulo Júnior, ligou para mim e eu conversei com ela. Ela me falou muitas, na verdade ela não falou muitas coisas,
Ela falou a verdade. Algumas coisas. É tudo mentira. Eu estou aqui com meu marido. Não estou corrida, não estou fora do Brasil, não estou nada. Estou com ele, estou feliz com ele. Meu marido está aqui sofrendo muito, chorando muito. E é tudo mentira. Tudo mentira o quê? Eu te digo. Eu recebi áudios, prints, conversas de pessoas malvadas. Malvadas. Dizendo que o pastor olhava homens nus, ditador, agressor, batia na mulher, adultério, trai a mulher desde 2020, deu carro para membro de igreja, que o pastor era até... que o pastor teve até a mesma vida que eu. De prostituição. Ah, vão pro diabo. Vocês querem enlouquecer o pastor Flávio? Querem enlouquecer o Brasil? Louvado seja Deus por todos que defenderam o evangelho. Todos que defenderam. Todos. Quando o homem estiver bem emocionalmente, ele mesmo deve vir a público e contar toda a verdade. Ele não caiu coisíssima nenhuma, a não ser na língua dos crentes, na língua de gente perversa. E eu, não você, a pessoa que vai divulgar escândalos, baixaria e mentira no meio da igreja. Esperem o pastor Paulo Júnior se manifestar. E não vamos ficar falando mal dos nossos irmãos. Não vamos. Quando eu digo não vamos, inclui a mim também. Olha, uma coisa precisa ser dita. Quando o assunto é sério, ninguém está acima da verdade. O problema aqui não é simplesmente fofoca de crente desocupado que adora uma intriga. São dezenas de testemunhos e denúncias consistentes vindas de ex-membros e até membros da própria igreja do pastor Paulo Júnior. Gente que viveu lá dentro e sabe muito bem do que está falando. Ignorar tudo isso e reduzir a questão a um ataque de língua venenosa de crentes é no mínimo um desvio perigoso da realidade. Mas dessa vez a coisa tomou um rumo complicado. O pastor Flávio Amaral, como vocês viram, decidiu vir a atacar contra as pessoas que ousaram questionar as graves acusações que recaem sobre o pastor Paulo Júnior. O pastor Flávio apenas não defendeu o pastor de forma incondicional, mas também ele criticou duramente aquelas pessoas que estão buscando entender o que realmente aconteceu. E o que aconteceu para que o pastor Flávio Amaral viesse de forma impetuosa defender o pastor Paulo Júnior? Uma ligação da esposa do Paulo Júnior, que entrou em contato com ele, dizendo que tudo não passa de uma grande mentira, que o seu marido está sofrendo, chorando, destruído pelas acusações. Agora vamos parar para pensar com calma. Desde quando o sofrimento de alguém acusado é prova incontestável de inocência? Desde quando o simples fato de uma esposa defender o marido apaga automaticamente todas as denúncias feitas por membros e ex-membros da própria igreja? O que nós estamos vendo aqui é uma tentativa de resolver tudo na base da emoção, como se lágrimas fossem suficientes para apagar relatos e testemunhos e denúncias horríveis. Não se trata de fofoca vazia ou de crentes desocupados que adoram espalhar boatos. A diferença entre calúnia e uma denúncia fundamentada é clara. Uma se baseia em invenções maldosas e a outra nasce da coragem de expor o que está errado. E quando várias pessoas se levantam da mesma forma para dizer a mesma coisa, isso precisa ser analisado com seriedade e não simplesmente ser varrido para debaixo do tapete como um discurso sentimental. O que mais incomoda nisso tudo é essa ideia de que questionar virou pecado, que buscar respostas é sinônimo de perseguição. Será que agora, toda vez que um líder é acusado de algo, a única reação aceitável é se calar e aceitar cegamente e seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Será que nós estamos diante de uma geração de crentes que não querem enxergar a verdade e nem quando ela está escancarada diante dos seus próprios olhos? A defesa do pastor Flávio Amaral, por mais bem intencionada que possa ser, levanta uma questão séria. Por que tanto medo de que as pessoas conheçam os detalhes do que está acontecendo? Por que tanta pressa em invalidar
aqueles que têm algo a dizer. A verdade, ela não precisa ser protegida com ataques, ela precisa ser exposta com transparência. O que preocupa não é apenas esse caso específico, mas o padrão que isso revela. Se hoje aceitamos que questionar um líder religioso é errado e pecado, amanhã estaremos aceitando que qualquer um, desde que tenha uma boa reputação e um discurso convincente, pode passar impune por cima de qualquer acusação. Isso não é apenas perigoso, é moralmente inaceitável. O respeito que eu tenho pelo pastor Flávio Amaral continua. Mas respeito não significa concordância cega. A lealdade a um ministério, ou a um líder, ou um pastor, jamais pode ser maior do que o compromisso com a verdade. E é por isso que esse assunto não pode ser abafado. Esse assunto precisa ser encarado de frente, sem sentimentalismo, sem intimidação e sem medo de desagradar quem quer que seja. Sempre que surge uma denúncia contra um pastor, aparece uma multidão apavorada dizendo que isso é perseguição, que é a armação do diabo, que nós estamos caindo no pecado da língua venenosa. Mas vamos colocar os pés no chão. Quando foi que questionar virou crime? Desde quando denunciar possíveis abusos ou desvios dentro de uma igreja se tornou um pecado maior do que os próprios erros que estão sendo expostos? O que incomoda tanta gente não é a busca pela verdade, mas sim o fato de que para muitos crentes, pastores religiosos são intocáveis e estão acima do bem e do mal. Existe uma cultura dentro das igrejas evangélicas onde se ensina que o líder, por estar no púlpito, ele não pode ser confrontado, que qualquer coisa dita contra ele é fofoca ou rebeldia, é tocar no ungido. Mas esse tipo de pensamento é um dos maiores venenos que já se espalharam entre os crentes, tá? A realidade é que ninguém está acima da verdade. Se um homem que se diz pastor está sendo acusado de algo grave, cabe a ele provar a sua inocência e não apenas se esconder atrás de discursos emocionais ou uma defesa cega de seus seguidores. Chamar de língua venenosa aquelas pessoas que denunciam é uma tática covarde para desviar o foco do real problema. Se as acusações são falsas, então que sejam esclarecidas com fatos, não com sentimentalismo ou tentativas de silenciar os questionadores. A verdade, ela não precisa de gritos e nem de manipulação emocional para se sustentar. Se um pastor é acusado injustamente, que se apresentem as provas e se acabe com a discussão. Mas se existem evidências e testemunhos e denúncias sólidas, então o mínimo que se deve fazer é investigar seriamente em vez de atacar aqueles que trouxeram o assunto à tona e denunciaram. O silêncio diante do erro não é sinal de espiritualidade, mas de omissão. Muitas vezes, essa passividade dos fiéis tem sido usada como um escudo por pastores corruptos que se aproveitam da fé das pessoas para manter as suas posições intactas. O medo de confrontar o erro tem transformado as igrejas em fortalezas de hipocrisia, aonde o que importa não é a verdade, mas sim a imagem de santidade que se quer manter diante dos outros. Esse medo de falar a verdade, essa tentativa de calar aqueles que denunciam, nada mais é do que um sistema de blindagem onde os próprios fiéis se tornam cúmplices do engano sem nem perceber. E o pior, muitos desses mesmos que defendem um pastor acusado são os primeiros a espalhar boatos sobre irmãos comuns, mostrando que a tal língua venenosa só é condenada quando atinge quem está no alto da hierarquia. Portanto, a grande questão não é se alguém tem ou não uma língua venenosa, mas sim se a verdade está sendo dita ou encoberta. O problema não está em expor os erros e pecados, mas ignorá-los por conveniência. Se um pastor é inocente, a verdade virá à tona e limpará a sua reputação. Mas se não, então que se jogue a luz sobre os fatos, doa quem doer. Fingir que nada está acontecendo e demonizar aqueles que questionam e tratar todo questionamento como fofoca do diabo só interessa a quem tem algo a esconder. Então, antes de acusar alguém de ter uma língua venenosa, o certo seria perguntar: o que exatamente está sendo dito é mentira? Porque se for verdade, o problema não é quem falou, mas sim quem cometeu o erro. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. O pastor Paulo Júnior não caiu porque foi perseguido por uma meia dúzia de cristãos linguarudos. Ele caiu na própria arrogância, na própria prepotência. Sempre se apresentou como um homem inabalável, um pregador duro,
que não tolerava fraquezas, que apontava o dedão para todo mundo sem medir as palavras. Mas quando chegou a hora dele prestar contas e enfrentar as acusações, a postura mudou. Agora querem nos fazer acreditar que ele é apenas uma vítima e que tudo não passa de uma grande conspiração. Então que ele prove ao contrário. Desde quando um líder religioso, um pastor, está acima do bem e do mal? Desde quando questionar se tornou sinônimo de ataque? A esposa dele veio a público, defendeu o marido, disse que tudo isso é uma grande mentira. E aqui surge uma pergunta incômoda. Desde quando a palavra de uma esposa, por mais sincera que seja, tem o poder de anular automaticamente todas as denúncias? Isso apaga os relatos das pessoas que afirmam ter sido prejudicadas por ele? Isso desfaz as marcas deixadas? Não é assim que as coisas funcionam. Se há acusações, elas precisam ser investigadas e não abafadas com discursos emocionais. O que está em jogo aqui não é a reputação de um homem, mas a verdade. E a verdade, ela não se curva à lealdade cega de quem quer proteger um pastor a qualquer custo. E aí vem o argumento de sempre. Ah, mas ele pregou a verdade, ele pregou o evangelho, ele combateu o pecado. Ok, mas e daí? Isso não dá salvo-conduto para ninguém agir como bem entende, sem prestar contas. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que começaram bem e terminaram mal, justamente por acharem que estavam acima de Deus. A história nos ensina que os maiores escândalos dentro da igreja aconteceram justamente porque os crentes preferiram fechar os olhos, ignorar os sinais e tratar qualquer denúncia como fofoca e perseguição. Mas quem tem caráter não teme investigações. Quem é íntegro não precisa de defesa apaixonada. Basta somente falar a verdade. Se há injustiça, que seja provada. Se há mentira, que seja exposta. Mas que isso seja feito com transparência, com coragem, sem essa tentativa desesperada de transformar um caso sério em apenas mais um episódio de perseguição e fofocas. Se as pessoas que alegam terem sido prejudicadas estão mentindo, que se comprove. Mas se estão dizendo a verdade, que a justiça seja feita e que isso sirva de alerta. Um homem não cai porque foi alvo de fofoca. Ele cai porque ignorou os próprios erros, porque alimentou um orgulho que o impediu de enxergar que o púlpito não faz ninguém intocável e invencível. Comente aqui abaixo o que você achou, né, das palavras e da defesa do pastor Flávio Amaral. Você concorda com o pastor Flávio ou você acha que essas acusações contra o pastor Paulo Júnior, elas podem ser verdadeiras? Eu quero saber muito a sua opinião, escreva aqui abaixo. Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, né, em seus grupos de celular e também nas suas redes sociais. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações e presta atenção nesse recado. E olha só, no começo do vídeo eu falei do Nutrim, que eu quero reforçar aqui para vocês que querem perder peso de forma saudável e eficaz. Essa aqui é a sua chance, é um suplemento 100% natural à base de ervas, que pode te ajudar a perder até 15 quilos em 30 dias sem sofrimento. E eu sou prova disso, porque eu já eliminei com o Nutrim 12 quilos em 30 dias. Então aproveite essa oferta incrível e adquira o seu Nutrim e aproveite essa super promoção e ganhe esse descontaço de quase R$100 em cada frasco. O Nutrim tradicional de 230 por R$130 e o Nutrim Black, que é uma versão mais turbinada e mais forte, de 250 a R$150. Então é um descontaço para você aproveitar essa promoção e essa oportunidade. Entre em contato agora com o nosso irmão Rodrigo no link abaixo aqui na descrição desse vídeo e também em um link no primeiro comentário fixado também aqui logo abaixo desse vídeo nos comentários. Então entre em contato com o Rodrigo, não perca essa oportunidade e Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus.